Fala aí, meus ninjas, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Ninjago, dessa vez para falar do episódio 11 da temporada 14, A Entregadora de Jornal. Quem narra o título desse episódio é o Kalmar, né? Mas no Japão colocaram a dubladora da Antônia. E, obviamente, pelo título do episódio, vocês já sabem, né, que se trata da Antônia. Basicamente, o episódio se inicia lá com a galera, né, dos entregadores do jornal. E o Sammy tá fazendo os anúncios que... surpreendentemente, as rotas de Ninjago estão livres, o Spokes e o Knuckles ainda estão indisponíveis, a bicicleta do Jonesy ainda está na oficina, e vai ser o último dia da Antônia trabalhando como entregadora de jornal, né? Todo mundo ali acha que é uma piada, que é alguma brincadeira, mas não. Ela conseguiu emprego na Dairy Dragon, que é uma nova sorveteria, né, que abriu em Ninjago. E aí todo mundo vai fazer as rotas, né? O Nelson vai lá junto com a Antônia. E, pô, ele fica, né, mó triste, mó bolado que ela vai desistir de ser uma entregadora de jornal pra vender sorvete e tal. E tipo, pô, ele tem todo esse apego, né? Ela foi a melhor, a primeira e a melhor amiga dele. Foi a mentora, entre aspas, nesse ramo de entregar jornal. Foi ela que o ensinou que a notícia nunca dorme. Mas tipo, eu vou ganhar mais dinheiro na sorveteria do que eu ganharia a semana inteira entregando jornal. E aí o Antônio não, o Nelson, perdão. Ele fica, mas e todo aquele lance que você me disse sobre fazer a diferença, sobre a importância, ela... quer saber, eu errei, cara. Tipo, veja como todo dia tem loucura nessa cidade. Primeiro, o ataque de cobras de fogo, depois um dragão gigante voando, mas enfim. E o Nelson diz, não, peraí, Antônio, ó, você não tá vendo? Hoje tá mó de boa a cidade. É só ele falar isso que um monte de guardas Murray, né, começam a atacar e destruir tudo. E a Antônia fica tipo, sério? Ele. Enfim, né? Eles vão pra um beco pra almoçar, né? E tipo, eles ficam lá debatendo sobre desistir, sobre persistência. E aí o Nelson até questiona que tipo de sabores de sorvetes eles vendem na Dairy Dragon, né? E aí ela menciona lá os sabores, fala pro Nelson que tá de boa, tá tranquila com essa história de desistir e que ela não se arrepende. E aí o Nelson, ele fica triste, obviamente, né? Porque, tipo, não tem mais nada que ele possa fazer pra convencê-la a continuar como entregadora de jornal. E eles continuam fazendo as entregas, né? Ela tenta animar o Disney, veja pelo lado bom, você só vai ter vantagens com uma amiga trabalhando na sorveteria. Eu posso botar cobertura extra do seu sorvete preferido. Eu posso te dar desconto, enfim. Ele, tem razão, tem umas vantagens. E aí, né, tipo, ele e a Antônia ficam de boa. Porém, eles param na frente do Clube dos Exploradores, cuja parede explodiu porque tá tendo a batalha lá da equipe de Ninjago contra o Kalmar. E o amuleto da tempestade cai bem perto da bike da Antônia. Ela pega, né? O Kalmar tenta atacá-la, mas o Kai vai defender as crianças, né? E diz, não. Levem esse amuleto o mais longe possível daqui, não entreguem pra ele. E aí a Antônia e o Nelson vão pedalando o mais rápido possível que eles conseguem para longe dali, né? O Kalmar começa a persegui-los, pulando de carro em carro, pegando carona. Eles passam por um viaduto, eles passam lá pelo canal que levaria para o esgoto, enfim, eles voltam, desviam por umas quadras aqui e ali, mas o Kalmar não desiste, ele continua atrás. Ele até rouba um caminhão. E aí tem a melhor cena do episódio, porque o Kai intercepta o caminhão e ele fica tipo, você lembra de mim? Ele, é claro que eu lembro de você, eu te vi na rua, não tem o quê? Uns 5 minutos? É engraçado demais, eles ficam brigando no volante, né? O Nelson e a Antônia, eles saltam por uma ponte levadiça e, tipo, o caminhão, ele tá vindo a tudo, né? E ele vai, salta, mas cai dentro da água. E aí, obviamente, o Kalmar consegue sair, porque ele é um merlopiano, né? Uma criatura aquática. Ele se vê cara a cara com a Antônia, né? Consegue tomar o amuleto das mãos dela e pergunta, se questiona o que é que ela é, afinal de contas. Ela revela que é só uma entregadora de jornal. Ele, caramba, talvez eu tenha subestimado os seres da superfície, porque uma Hellis entregadora de jornal quase conseguiu me impedir. Porém, né, o Kalmar foge com o amuleto da tempestade. O Nelson pula na água, né, pra resgatar o Kai. Ele faz massagem cardíaca nele pra ele
recobrar a consciência pra ele cuspir toda a água que tá nos pulmões dele. Eu tô falando um pouco mais perto do microfone porque tem um carro de som na rua e eu não quero tomar strike, copyright, enfim. A questão é que o Mestre Wu, o Cole e o Ray chegam, né? Eles agradecem pelo Nelson e pela Antônia por terem tentado o máximo possível pra impedir o Kalmar, né, de conseguir o amuleto. Porque beleza, ele fugiu, mas eles fizeram tudo que podiam e os ninjas são gratos por causa disso. Então eles saem correndo, né, atrás do Kalmar para ver se conseguem impedi-lo. E eis que o Nelson e a Antônia estão terminando o turno deles como entregadores de jornal no dia. E a Antônia, ela decide que vai continuar entregando jornais. Ela não vai mais para Dairy Dragon, porque ela gostou daquilo, ela sentiu a relevância, a emoção de novo. E ela agradece ao Ninja Roxo, né, por causa disso. Mas é assim que o episódio acaba, gente. Foi legalzinho, foi divertido, principalmente com o Kai. Mas vamos falar sobre as curiosidades, né? A sessão de trivia do episódio. Esse é o único episódio na temporada 14, né, Seabound, em que a Nia, o Jay, o Zane e o Lloyd não aparecem de forma alguma. Nem citados eles são, pra vocês terem noção. Quando o Nelson e a Antônia estão lá no começo do episódio, eles estão perto de uma parede que tem um grafite. Em Ninjargon, né, que é o dialeto lá, a língua oficial da série, no universo lá de Ninjago. E esse grafite está escrito Ninjas, em laranja, e 39 ou possivelmente 32 em Ninjargon. Eu não consegui decifrar qual dos dois números, mas é na casa decimal do 30. A sorveteria mencionada, né, ao longo do episódio, ela se chama Dairy Dragon. Se eles traduzissem, ficaria algo mais ou menos como dragão de laticínios. Isso veio de uma ideia dos fãs. Após o Bragi Chute, né, que é o roteirista principal agora de Ninjago desde a temporada 11, que ele pediu nas redes sociais para que os fãs mandassem possíveis nomes para uma sorveteria em Ninjago City. E aí, né, Dairy Dragon ganhou. Inclusive, temos alguns sabores de sorvete que tiveram seus nomes revelados, né? Aqui eles só traduziram 2, se não me engano. O resto, tudo adaptou para sabor normal de sorvete. Mas dentro do cardápio da Dairy Dragon nós temos o Ninjapolitano, que obviamente é baseado no sorvete napolitano da vida real, né? Temos o Bananacan, que se refere ao Nadakan, né? E foi ideia de um fã. Mas calma, gente. Embora os eventos de Piratas do Céu tenham sido desfeitos por causa do desejo do Jay, o Nadakan, ele ainda é conhecido como parte da história de Ninjago. Nós vimos isso quando mesmo foi citado naquelas máquinas de Infovision do Cyrus Borg no primeiro episódio da 6ª temporada. Então, o povo sabe quem é o Nadakan. Eles sabem que foi o Capitão Soto que o derrotou. Temos outro sabor, né, que é o Moro Manga, uma óbvia referência ao Moro, né, o primeiro aluno do Mestre Wu e o antagonista da temporada 5. Foi baseado na ideia de um fã. O nome original, na verdade, sugerido foi Moro Menta, mas trocaram para Moro Manga. Tem um sabor chamado Laranja Sorbentine, que é um trocadilho entre sorvete e serpentine, que obviamente é uma referência ao Serpentine. Também foi uma sugestão dos fãs. Um civil pode ser visto, né, brevemente em seu carro, escutando The Weekend Whip na hora que o Kalmar tá perseguindo Nelson e Antônia pelas ruas de Ninjago City. É uma cena bem rapidinha, mas essa música é maravilhosa, então merece ser mencionada toda vez que aparece. Outra curiosidade bem engraçada. Dá pra ver, né, na cena em que o Nelson e a Antônia estão perto da ponte levadiça, um grafite, né? Uma representação na parede. E uma representação estilizada do nosso queridíssimo Fujidove. E foi feita pelo artista Joshua Deck, que já fez algumas colaborações com a série e é um grande fã. Inclusive, né, o nome dessa arte do Fujidove é chamada de Fujibuff, pelo próprio Joshua Deck. Inclusive, durante uma entrevista que foi liberada no aniversário de 10 anos de Ninjago, o Tommy Anderson falou, né, que algumas das artes do Joshua estariam presentes nos futuros episódios, embora ele tenha sido vago sobre quando e onde. Essa foi uma delas, o Fujibuff. Após a cena em que o Nelson e a Antônia passam pela ponte levadiça, eles param perto, né, de uma faixa de pedestre com as cores do arco-íris.
Atualmente, essas cores são associadas como um símbolo do orgulho LGBTQIA+, né? Inclusive, é possível ver um casal gay passeando de gôndola debaixo dessa ponte. O que isso quer dizer? Que se aquelas dançarinas que nós vimos no episódio 9 da temporada 12 não fossem um casal, essa seria a primeira representação da comunidade na série, né? Quando Nelson e Antônia se despedem no fim do episódio, a câmera foca numa placa, em Ninjago, né, que tá escrito Ninjago City, a cidade que nunca dorme. Isso é uma referência ao lema dos entregadores de jornal lá de Ninjago City, que é a notícia nunca dorme. Mas, de acordo com o Bragg Chute, era para estar escrito a cidade que nunca desiste, né? Ok. Na cena em que o Kalmar se questiona o que é que a Antônia é, quando ele tá tentando adivinhar quem é essa oponente dele, tipo, é uma ninja, é o quê? Ele até pergunta se ela é uma mística. Esse termo é usado para aqueles que acreditam em coisas espirituais, verdades além do intelecto, enfim. Essas coisas, né? Agora vamos sair um pouco da trivia e vamos falar das referências culturais que esse episódio fez. Nós temos a cena em que o Kai salta de um prédio, né, para dentro do caminhão que o Kalmar tá pilotando. E essa cena é muito parecida com a cena da rodovia lá no começo do primeiro filme do Deadpool. Bem bacana, né? Inclusive, depois da ponte levadiça, a Antônia faz o icônico Akira Slide com a bicicleta dela. Um movimento que foi popularizado pelo filme de animação japonesa Akira, lançado em 1988. E, tipo, várias mídias já replicaram esse Akira Slide. Então, é bem comum. Agora, vamos falar sobre a continuidade da série. O que é que esse episódio trouxe para a continuidade? Bom, é o segundo episódio que foca no Nelson e na Antônia. O primeiro foi justamente o episódio 6 da temporada 11, A Notícia Nunca Dorme. É a primeira aparição do Nelson e da Antônia desde o finale da temporada 12. Inclusive, quando ela tá falando sobre os ataques de Ninjago City, o Nagami aparece, né, na forma criança dele, o Minigami, que eu batizei e dei esse apelido. É a primeira aparição do comissário de polícia desde o episódio 2 da temporada 12. A Antônia, obviamente, mencionou o ataque dos Pyro Vipers e do Nagami, respectivamente nas temporadas 11 e 12. Na cena em que o Kalmar tá questionando a Antônia, ele cita os ninja, os Serpentine, os Zone, os Mestres Elementais e os Guerreiros Vermilion, quando tá perguntando sobre a identidade dela, comparando-a com outros que ele já enfrentou no passado. Então, peraí, você tá me dizendo que o Kalmar já peitou um Oni? Que história é essa? Não sei. Mas essa é a primeira vez em que os Oni e os Vermilion são citados nos episódios produzidos pela Wild Brain. Lembrando que a última aparição deles foi respectivamente na temporada 10, a Marcha Oni, e os Guerreiros Vermilion eram o grupo lá que trabalhava pro Crux e pro Acronix na temporada 7, Mãos do Tempo. A frase que o Wu disse lá, né, "Vão, crianças, vão!", é uma referência à frase de efeito lá dos ninja, né? Vai, ninja, vai. Ou então, em inglês, go, ninja, go. E esse episódio é um marco. Pois ele marca, né? Uau, é um marco, pois ele marca. Pois essa é a 60ª aparição dos trajes Armor dos ninja, que foram apresentados lá no primeiro episódio da temporada 11. Tornando assim o traje mais usado pela equipe atualmente. O recorde anterior era justamente dos Geese ZX, né? Zen Extreme, lá da primeira temporada, que apareceram bastante na primeira e na segunda temporada de Ninjago, mas tipo, é relativamente menor em comparação com os trajes Armor. Mas é isso, gente. Essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, ative o sino para não perder nenhum vídeo novo. Fique com Deus no coração. Jesus te ama. Um forte abraço. Até a próxima e ninjas nunca desistem. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh.